Olá, eu me chamo Pedro, sou Microsoft MVP em Business Applications e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, nós iremos aprender de uma maneira muito fácil como pegar uma data e transformar ela em extenso. Então, por exemplo, 1 de 2024, colocar 1 de janeiro de 2024. Isso parece uma tarefa muito árdua, mas quando a gente olha as funções que o Power Automate tem, a gente consegue entender que é uma maneira muito simples, da gente conseguir fazer. Mas antes, queria te convidar a conferir se você está inscrito no meu canal. Se você não tiver inscrito, já se inscreve, ativa sino para não perder os próximos vídeos e os vídeos que eu já postei aqui que estão beirando quase 300 vídeos ao todo aqui no canal. Falo muito de Power Automate, Power Apps, Power BI, toda a suíte Power Platform no geral, certo? Então, confere aí e sem delongas, bora para o vídeo. Bom, já estou aqui no Power Automate, tá? E antes da gente criar o fluxo aqui, cujo qual já criei aqui um esboço, queria mostrar para vocês a documentação. Então, existe uma documentação super completa, tá? De todas as funções do Power Automate e do Logic Apps, tá? Que também é uma funcionalidade lá do Azure que ele é bem semelhante ao Power Automate, mas ele tem uma finalidade é, processamento, né, muito maior. Ele é feito para de forma massiva, né? Então, quando a gente está pensando de uma maneira massiva, nós olhamos para o Logic Apps. Quando a gente está pensando num escopo menor, a gente olha para o Power Automate. Então, tem uma grande documentação aqui. Eu costumo andar com ela como se fosse uma bíblia embaixo do meu braço, não só ela, do DAX, da linguagem M, do PowerFX, tá? Então é uma boa prática, sempre olhem a documentação. E aqui tem uma função muito interessante que é o Format Date Time. Já trouxe essa função aqui no meu canal, tá? Só que aqui a ideia é explorar um pouco mais afinco ela. Então assim, quando a gente fala de Format Date Time, a expressão ela pede 3 parâmetros, tá? Ela pede 3 parâmetros para você passar. O timestamp, tá? O format e o loqueio, o segredo tá aqui no loqueio, tá? Tá na formatação e tá no loqueio. E, como eu disse, né, uma documentação super completa. Então aqui você tem um detalhamento dos parâmetros e até alguns exemplos aqui que você pode utilizar. Aqui no Power Automate, eu criei um fluxo de disparo manual, tá? E aqui no meu gatilho eu vou criar um parâmetro que é uma entrada de data, tá? E aqui vou deixar com o mesmo nome que já criou aqui, tá? Ela é simplesmente uma entrada de data, tá? Ela vai passar aqui no formato ano, mês e dia, tá? Essa essa entrada de data, eu vou querer recuperar ela e jogar dentro de um compor, tá? Então vou pegar aqui, ó, simplesmente puxei um compor e vou colocar a etapa aqui, vou colocar exatamente o campo que eu criei aqui como, parâmetro. Então a data de disparo, tá? E aí, eu vou salvar esse fluxo, estou salvando ele aqui, e a gente vai fazer o primeiro teste, só para vocês verem como vem esse output, tá? Isso daqui eu estou usando como exemplo aqui, obviamente, um disparo manual, mas pensa isso vindo de uma base de dados, de um SQL, de um SharePoint, etc., diretamente do Power Apps, enfim, você pode aplicar em diversos cenários. Então, se eu der um testar aqui, ele vai pedir para eu selecionar uma data. Vou colocar a data de hoje, que é a data que eu estou gravando, dia 24/6, e vou executar aqui, ó. Vamos aguardar essa execução, que é super rápida. E olha só, já executou, vou clicar aqui para ver o output. E exatamente isso, né? Ó, ano, mês e dia, exatamente como ele especificou anteriormente. Só que se eu quiser essa data por extenso, será que tem uma forma? E a gente olhando a documentação, a gente vê que aqui ele já tem inclusive alguns exemplos de formatação que eu posso utilizar. E olha só que legal, posso usar aqui, ó, esse padrãozinho de formatação que é 4Ds, 4Ms e um D minúsculo aqui. E o retorno vai ser exatamente aqui, ó, dia, dia da semana, mês e ano, tá?
e ano que o ano atual. Então, olha só, se eu pegar então aqui, ó, vamos editar nosso fluxo, e aqui agora eu vou colocar uma função. Vou invocar uma função aqui, vou chamar exatamente essa função. Format date time. Quando eu abro o parênteses aqui, ele já traz aqui, inclusive, os parâmetros que eu posso passar, tá? Sendo todos aqui, né, esses que têm interrogação, são parâmetros opcionais, tá? Parâmetros opcionais, ó. É tanto que se você puxa na documentação, se é requerido, apenas o timestamp é requerido, os demais são opcionais. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Do conteúdo dinâmico, vou pegar aqui minha data de disparo. Esse é meu primeiro parâmetro. O segundo parâmetro é o formato. Então, entre aspas simples, eu vou passar aqui o formato, que é dia, 4Ds, 4M, M's maiúsculos, né, que representam minutos, e um D minúsculo, tá? Vou passar, passei 2 parâmetros apenas. Vou dar um adicionar aqui e vamos salvar e testar novamente e ver como vai sair esse output, como ele vai ser entregue para a gente aqui, tá? Então, salvando aqui, vamos lá testar. Vou colocar aqui a data novamente, a data de hoje, tá? Deixa eu selecionar aqui. Data selecionada. Vou dar um fluxo de execução aqui. Vamos aguardar e ver como vai vir esse output para a gente. Olha só. Monday, junho 24. Exatamente assim, né? Passou aqui o Monday, o junho e 24, mas tá em inglês, né? Você vai falar, pô, Pedro, tá ok, tá por extenso, mas eu queria em português. Lembra que são 3 parâmetros que nós temos aqui, ó, timestamp, o format e o loqueio. Se você olhar na documentação, ele até mostra um exemplo aqui, né, ó. Se eu quiser em francês, por exemplo, eu coloco FR, hífen FR. Se eu quiser em espanhol, ES-ES, tá? Em português, se eu quiser. A gente já está mais do que acostumado a usar o famoso, né? Então vou colocar aqui, ó, vírgula, abro aspas simples novamente, né? Abre e fecho, PTBR. Vou colocar em minúsculo aqui, ó, PT-BR. Agora eu tô falando para ele que eu quero essa data por extenso, só que no idioma português, no nosso padrão. Vamos ver se vai dar certo, ó, vou dar um salvar aqui. Super simples, né? Vocês estão vendo aí. E nada que tá escondido, nossa, é um segredo. Não, tá ali bem explícito na documentação do Power Automate, tá? E ela é uma documentação super completa, tá? Vou selecionar a data aqui novamente e vou dar um fluxo de execução concluído e vamos aguardar aqui. Será que deu certo? E olha só que legal. Segunda-feira, junho 24. Olha só que legal. Então, rapidamente, usando apenas uma função do Power Automate, que é a format datetime, eu posso pegar uma data e converter ela por extenso. Você vai falar, pô, mas onde eu aplico isso? Bom, já vi casos, por exemplo, de contrato. Contrato ali tem que ter a data por extenso, né? Então, eu consigo fazer uma automação aqui no Power Automate que pega essas informações, convertem e coloca ali no contrato que vai via DocSign, vai via outros serviços para assinatura, tá? Então, esse é um caso, é um exemplo de possibilidade onde você pode aplicar aqui uma data por extenso. Se eu quiser colocar aqui, por exemplo, francês, né? Eu posso pegar aqui, vou até copiar, ó. Vou até copiar aqui e vamos colocar aqui, ó. Basta eu alterar esse último parâmetro aqui, o loqueio. Vou colocar aqui, ó. Eu quero em francês, que é o FR, hífen FR. Aqui ele colocou maiúsculo e tal, mas não vai diferenciar isso, né? Tanto que no exemplo aqui, um exemplo acima, ele coloca também em minúsculo. Eu coloquei lá o PTBR em minúsculo, se eu colocasse em maiúsculo, ia dar certo do mesmo jeito, ó. Então vamos salvar aqui e a gente vai fazer esse último teste, ele tem que vir ali bonitinho em francês. Não sei falar francês, mas acredito que esteja certo. Vou colocar uma data aqui, ó. Vou colocar a data de hoje novamente, tá? Fluxo de execução concluído e vamos analisar aqui
o output. Olha só, acredito que seja francês. Certo? Bom, o vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esqueça novamente de avaliar, se inscrever, deixar o joinha, compartilhar com os amigos que estão utilizando Power Automate, precisam de uma solução parecida com essa. E não se esqueça de comentar aqui se resta mais alguma dúvida, se você já usou essa função, se deu certo para você e em qual cenário você aplicou, certo? No mais é isso, vou nessa, valeu e falou!